o Estado em questão, este Estado em concreto, ele teria-se que se inspirar no modelo de Estado social ou um modelo de Estado liberal. Porque as conclusões possam ser diferentes num caso e no outro. Imaginemos o Estado que se inspira no modelo de Estado social. Nesse modelo, o critério, a diretriz é o princípio de solidariedade social. Através do princípio de solidariedade social, a gestão por parte do Estado do princípio de solidariedade social, é óbvio que deve-se considerar a posição do réu não como aquela de indivíduo, mas como situação daquele que faz parte da sociedade. Se o réu pertence à sociedade e nós não o consideramos do ponto de vista individualizado da sua liberdade de escolha, livre-arbítrio individualiza. Portanto, se nós esquecermos a individualidade a favor da sociabilidade, nós estamos, então, pensando em termos de condicionamento social. Se reconhecemos o condicionamento social, o Estado, por sua parte, é responsável. E, através do princípio de solidariedade social, ele tem que descarregar o dano do crime sobre a inteira coletividade. Ele tem que fazer isso porque ele tem que tirar, em parte, a responsabilidade do réu, condicionado negativamente pela sociedade. Tem que fazer isso porque tem que reconhecer que faltou a seus empenhos sociais. O Estado não deve pensar apenas na ordem pública, deve pensar também no bem-estar da sociedade. Portanto, o Estado, dessa forma, reconhece ser, como diz justamente, mais uma vez, Zaffarano, inadimplente no plano social e tem que tirar as conclusões. Essa posição tem um ponto certamente positivo, aquele da afirmação do condicionamento por parte da sociedade, portanto, da impossibilidade de avaliação em absoluto. No entanto, como coisa negativa, precisa relevar que estamos perante uma derresponsabilização parcial. Podemos, historicamente, encontrar um acontecimento na qual esse fenômeno se apresenta de forma trágica, considerando sua amplitude. Precisamente, assim chamado fato do subproletariado, em lumpen, o subproletariado urbano no século XIX. Aquele modelo de Estado não se inspirava num Estado que hoje nós definimos modelado de forma social. Era um modelo de Estado liberal. Portanto, naquela crise na qual a cidade era obrigada a viver uma massa de deslocados sem trabalho que, para sobreviver, eram obrigados a delinquir sempre contra o patrimônio. Nessa sociedade se vê não um motivo para uma intervenção dolorosa de política social para resolver a crise, mas, no entanto, uma intervenção de política criminal para estigmatizar, uma vez por todas e para sempre, esses indivíduos. Nasce, então, a figura do delinquente, do criminoso profissional, porque dizia-se que aquelas pessoas viviam com o objetivo de delinquir e esquecia-se que eles eram delinquentes para sobreviver. Portanto, a construção de algumas figuras jurídicas se ressente da premissa ideológica e do modelo de inspiração do Estado. O modelo de Estado social se inspira no critério de solidariedade social. Na base disso é possível construir amortizadores sociais do crime, reparar o dano entre os sócios, garantir dessa forma fundos de assistência para as vítimas. É o que aconteceu em vários
estados. Na Itália, nós temos mais do que exemplo nos tempos recentes. Existe, no entanto, outro perfil, aquele do modelo de Estado liberal. O modelo de Estado liberal não é um modelo de Estado interventista no plano social, mas um modelo de Estado que se exime de eximição de intervenção no plano social. Enquanto no modelo de Estado liberal, o princípio de liberdade, ele declina junto com o princípio de autorresponsabilidade. O indivíduo deve autotutelar a si mesmo no Estado liberal, porque a intervenção do Estado acontece e deve acontecer nessa perspectiva ideológica apenas onde seja indispensável. Por quê? Porque a vítima não pode sozinha se garantir, ou porque, se ela procurou garantia, fez o possível, mas não consegue se garantir completamente. Nessa perspectiva de política social, a tradução em termos de política criminal é que a intervenção penal do Estado acontece apenas onde a vítima tenha se demonstrada merecedora de tutela. A vítima deve merecer a tutela por parte do Estado, demonstrando que sozinha fez tudo o possível no que cabia a ela. Dessa forma, ela mostra que merece a tutela. É natural que mesmo sob esse aspecto, assim como nós podemos constatar sob o perfil do Estado social, tem luzes, mas tem sombras também. As sombras existem também nesse caso. Podem não ser aquelas de uma não excessiva individualização do direito penal, podem também não ser aquelas de tender para a promoção de uma cultura da diffidência, da desconfiança, do suspeito. Mas se eu tenho que me autotutelar nos limites de minhas possibilidades, eu tenho que ser desconfiante. Isso não é construtivo sob o aspecto social. Essa é uma sombra do conceito de Estado inspirado no modelo liberal. Mas há também um outro aspecto a ser considerado, ou seja, se nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva do Estado inspirado no modelo liberal, existe mais uma vez, falamos mais uma vez a favor do réu, porque recortamos a favor do réu uma outra área franca, apesar não haja traços textuais legais. Em concreto, nós afirmamos que não vai haver aplicação de uma pena incriminadora aonde havia possibilidade de autotutela por parte da vítima. Dessa forma, construímos uma outra zona franca, favorecendo o réu. Aquilo que nascia em relação ao hipotético discurso a favor da vítima, na realidade, ele se resolve mais uma vez num discurso que acaba a favor do réu. Existe mais um aspecto. Eu acho que posso ter cansado vocês além do limite. Mas há mais um aspecto a ser avaliado. O aspecto ligado ao processo. Essa não é a última visão e não é também a maior em termos de importância de direito penal. De que forma? Nós podemos tentar uma outra passagem do lado da vítima através da distinção entre crimes naturais, crimes políticos ou crimes sociais. Esta distinção, que, como vocês sabem, remonta a Carrara, portanto, no meio do século passado, portanto, a escola clássica do direito penal italiano, afirma que alguns crimes são naturais
E o arquétipo dos crimes naturais é dado pelos crimes contra a pessoa. Vice-versa, outros são crimes políticos, porque se explicam na base de interesses que não pertencem diretamente, imediatamente ao indivíduo, mas pertencem de forma difundida à coletividade ou através dela são personalizados pelo Estado. Aceitando essa distinção, portanto, deixando de lado o perfil dos crimes sociais, pelos quais a figura da vítima, digamos, para usar uma palavra leve, pouco frutífera, colocamos atenção, no entanto, sobre os crimes naturais. Para esses crimes naturais, o percurso razoável é aquele de dar maior relevo possível às razões da vítima. Como pode acontecer isso? Isso pode acontecer, antes de tudo, individuando dentro dos crimes naturais todos os crimes que tenham como objeto jurídico bens jurídicos disponíveis e que, portanto, podem ser na disponibilidade da vítima, renunciados, valorizados ou valorizados da forma que a vítima entender mais oportuno. Isso que representa um trabalho de reconhecimento preciso da objetividade jurídica dos crimes naturais, uma reavaliação do momento processual a favor de uma instância pertencente à vítima, que podemos denominar querela da vítima ou algo parecido, em função da qual a vítima tenha a faculdade de escolher entre penalidade ou não penalidade. Não uma não penalidade promovida pelo legislador, mas uma não penalidade de fato que vem da escolha da vítima. Considero seja oportuno, todavia, que essa não penalização de fato, que pode consistir nas formas de indenização, ressarcimento por sanção, que enriquece a vítima, poderia ser utilizada tanto na hipótese de crimes que têm a ver com prejuízo maior, como na hipótese de crimes que se relacionam com prejuízo menor, mas sempre superior à marca de executabilidade. Pode ser utilizada porque, uma vez feita a divisão no binômio réu-vítima e Estado-vítima, podemos dizer que a escolha da vítima pode influenciar a primeira relação, no sentido de que a sanção punitiva penal pode ser reduzida na medida em que acontece uma pena particular. O que, na hipótese dos crimes menos graves, a escolha por parte privada é uma escolha que fecha o fato penal, encerra o fato penal, porque nesse caso não vai se utilizar a sanção punitiva, mas somente a indenização. Portanto, ou uma sanção em conjunto, ou autônoma, ou substitutiva. Portanto, nesse sentido, uma verdadeira privatização do direito penal. Utilizo o termo privatização do direito penal, mesmo que, utilizando esse termo, nós temos que entender que se trata de um fenômeno de apropriação indevida recíproca, porque os juristas civis falam de bens particulares, utilizando o conceito sanção, que é penal, os penalistas falam de ressarcimento, utilizando esse conceito que é civil. Portanto, duas apropriações indevidas que, no entanto, arrumam uma solução que cabe, que é boa para todo mundo, e trouxe até uma visão difundida a favor de uma privatização do direito penal, nos termos e na medida em que essa privatização seja possível.
O que não precisa esquecer é que a origem desse fato, mesmo que acaba no ressarcimento por sanção, a origem desse fato se constitui de um ilícito penal. Eu acho que isso seria um grande déficit ético se nós a homologássemos para um ilícito civil. Se esse fato tão danoso, sendo sujeita a mesma coisa, sendo sujeita a um ressarcimento, se nós colocarmos no mesmo plano ilícito civil e penal, nós estamos retirando a legitimação do direito penal. Seria negativo também, seria uma outra repercussão negativa, ou seja, a exageração nesse lado levaria a uma do direito penal, que não precisa disso, porque é bem que tenha fundamentos éticos mais firmes, no sentido de que tender para o ressarcimento por sanção além e acima da instância da vítima significa, de uma certa forma, cortar alguma coisa a favor da monetização da culpa. Do ponto de vista ético, seria uma perda de valores, uma homologação não aceitável. E não se aceita tranquilamente, seguramente. Portanto, eu penso que essas instâncias, antes que sejam transferidas para o plano da execução, essas instâncias deveriam ser colocadas dentro do processo penal, mesmo que depois a resolução seja uma indenização, porque, pelo menos assim, seria possível ter conta da gravidade do crime sob o ponto de vista do seu contraste em relação aos bens constitucionais e, no campo do ilícito civil, a manifestação da personalidade do crime. Dessa personalidade podemos encontrar a sua expressão na sua postura dolosa ou culposa, na intensidade do dolo e no grau da culpa. Acredito que não podemos renunciar a esses momentos do processo se não queremos chegar a uma forma de falta de legitimização. É preciso, portanto, pensar numa experiência que valorize os direitos humanos e que os valorize também do lado da vítima. Nesse sentido, a escolha da vítima deve ser vista não como uma escolha mercantilista, se for a favor do ressarcimento por sanção, mas como uma escolha de liberdade. No sentido de que a tutela orientada a favor das manifestações da personalidade da vítima, a vítima deve ter todo o direito de manifestar, escolhendo um caminho ou outro, de ter livremente uma personalidade mercantil. Isso significa reconhecer de fato, concretamente, o direito da vítima, deixando a vítima completamente livre de escolher qual será a forma de sua satisfação pessoal. Agradeço a todos. Agradecimento a todos, sobretudo ao professor Fabrício, de encerrar a sessão.